graça e a paz. Em nosso curso básico de vida cristã, estamos no livro 12, A Doutrina da Salvação, capítulo 2, 4 aspectos da provisão de Cristo quanto à salvação. No tópico 1, substituição, o problema da culpa do pecador. Foi tratado o seguinte assunto: quais as duas maneiras como a substituição vicária de Cristo satisfazem as exigências da lei? E hoje, no tópico 2, ressurreição, o problema da morte espiritual do pecador. Amados, sem a ressurreição, a cruz teria feito de Cristo o maior mártir do mundo. Mas a cruz, com a ressurreição, fez dele o único Salvador do mundo. Amém? Então, a morte vicária de Cristo removeu todos os obstáculos legais para o recebimento da vida espiritual. Mas somente o poder da ressurreição poderia levar os homens para alcançar esta nova vida. 1 Pedro, capítulo 1, verso 3. Segundo a sua muita misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E Paulo reconhecia a importância tanto da cruz como do túmulo vazio e declarou que o seu velho eu, pecador, fora morto mediante a identificação com o Salvador, crucificado, e que lhe fora concedida vida nova mediante a comunhão com o Salvador vivo. Amém? Gálatas, no capítulo 2, versículo 19 e 20, diz: Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Então, mas observe, o versículo anterior comprova o fato de que a ressurreição é muito mais do que um mero evento histórico. Amém? A ressurreição é a prova de que Cristo vive para elevar aqueles que nele creem de um estado de morte espiritual para uma de vida espiritual. Efésios, no capítulo 2, versos 5 e 6, diz: Estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele, nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Cristo, que nos ressuscita da morte espiritual à vida eterna, não está limitado à experiência única da salvação, mas é uma força crescente que nos capacita a viver abundantemente em Cristo cada dia. Entenda isso, amados. Esse poder aumenta cada vez à medida que conhecemos a Cristo mais profundamente, à medida que temos mais intimidade e comunhão com Ele e ficamos cada vez mais conformados com uma vida de santidade. Amém? Filipenses capítulo 3, verso 10, diz: Para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte. A Bíblia não promete que os crentes serão poupados da morte física. O que a Bíblia promete mesmo é a nossa vitória final sobre a morte. Amém? Assim, a ressurreição de Cristo é a garantia da vitória sobre a morte. Cristo, amados, Cristo foi o primeiro a ressuscitar dentre os mortos, para nunca mais morrer. E todos os salvos seguirão o seu exemplo. Amém? Em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 20, diz: Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Entenda, a Bíblia fala de dois tipos de morte e dois tipos de vida. A morte física é a separação entre o corpo e o espírito. A morte espiritual é a separação entre o espírito do homem e Deus. Desta forma, parece um absurdo. Um homem que está fisicamente vivo, embora esteja espiritualmente morto em seus delitos e pecados, como diz lá em Efésios capítulo 2, verso 1. Da mesma maneira, uma pessoa pode estar viva tanto física quanto espiritualmente. Então, trata-se da vida do crente que desfruta da comunhão com Deus. Efésios capítulo 2, verso 5. Amém? Quando um homem morre fisicamente, permanece durante toda a eternidade
naquele estado espiritual em que estava no momento da sua morte. Vamos entender isso. Se estiver espiritualmente morto no pecado, permanecerá eternamente separado de Deus. Se estiver espiritualmente vivo em Cristo, permanecerá em comunhão com Deus para sempre. Ao falar da eternidade do homem, é importante lembrar que toda alma existirá eternamente. Tanto o crente fiel e santificado, como o descrente morre, e ambos serão ressuscitados da morte física. Somente os crentes, no entanto, desfrutarão da vida eterna, no sentido espiritual de estar em comunhão com Deus. Amém? Esta é a ressurreição para a vida. E para nós terminarmos nossa aula de hoje, o descrente será ressuscitado também, mas somente para enfrentar o julgamento e a morte eterna, ou a separação de Deus. Esta é a ressurreição para a condenação eterna. Amém? Então, na próxima aula, tópico 3, reconciliação, o problema da alienação do pecador. Vamos tratar o seguinte assunto: o que representa a fala de Cristo na cruz do Calvário? Está consumado. Amados, observe, agora nós estamos estudando cada parte da obra feita por Cristo Jesus, para nos resgatar, para nos redimir. Então, são 4 aspectos da provisão de Cristo quanto à salvação, né? Já falamos 2, faltam 2. E que nós possamos estar usando esse material para evangelizar, para pregar para os nossos amigos, conhecidos, parentes, pois é uma maneira deles terem o mesmo privilégio que você teve, de ouvir a palavra e de poder fazer uma escolha. Que você faça isso. Cumpra o desígnio, a comissão que Jesus deixou para todos nós. Amém? Se você gostou, deixe o seu like. Se você tiver alguma dúvida, vai nos comentários, deixa a sua pergunta. Não esquece de comentar a respeito da aula, o que você acha que pode melhorar. Amém? Que Deus abençoe a todos e até a próxima aula.